Muita expectativa e esperança foram colocadas nos cortes de juros do Fed, mas ele pode criar o efeito contrário, sendo ruim para o mercado. É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então vamos diretamente ao histórico dos juros, né, que vinham ocorrendo ali desde a pandemia. Então na pandemia foi cortado para zero, depois em 2022 nós tivemos aquele medo da inflação, né, que eu já falei em vários outros capítulos, como foi o supply shock, mas que foi corrigido, entre aspas, com a maior subida, né, a subida mais rápida de juros da história em 2022, chegando ali nos 5,5%, até a hora que teve uma correção, voltando ali para começando até relativamente rápido ainda no governo Biden, em setembro de 2024, onde nós tivemos um corte de 0,5%, e aí chegamos no momento desse platô aqui, onde fica aquela grande questão, né? Estávamos dependendo de dados, etc. Estamos preocupados com a inflação, agora não estamos mais preocupados com a inflação, porque o desemprego é bem pior, os dados vieram revisados, é aquela grande confusão, a gente colocando, né, toda aquela pressão nas entrevistas do FOMC, até que chegou a reunião mais importante do mundo, que agora ninguém lembra mais, porque finalmente houve o corte de 0,25. Mas o que mudou? É isso que eu quero falar um pouco mais em detalhes quando você vê a mecânica monetária de como funcionam as coisas. Então, primeiramente, a curva de juros, ela conta sempre bastante coisa para gente, né. Então aqui era a curva, da forma que ela estava há um mês atrás, então eu já dizia para vários dos membros, né, que nós temos aqui no Substack, falando sobre como que, na verdade, o Fed faz o contrário, ele reage à curva de juros. Então primeiro a curva de juros tem uma queda, onde você tem uma busca por segurança, liquidez, principalmente nessa parte aqui mais curta, né, de 2 anos, etc. Você vê claramente que esses juros são bem menores do que o Fed teria, que nem nesse gráfico está, estaria aqui à esquerda, digamos assim. E ele só tem um certo magnetismo, entre aspas, nesses juros bem mais curtos, que é o de um mês, que é o de 2, 3 meses, 6 meses. Quando chega ali no de acima de um ano, já não tem mais esse magnetismo. Então é aqui que o mercado realmente começa a ser mais livre e reage de acordo com o que acontece no mercado mundial. Afinal de contas, a dívida americana, os bonds americanos, eles são usados como colateral para o resto do mundo, né? Quem me acompanha aqui no meu podcast sabe exatamente do que eu estou falando, e eu tenho também toda uma universidade, uma mini universidade no nosso Substack, onde eu tenho todos esses vídeos gratuitos que você pode acompanhar aqui todos os dias, da mesma forma no YouTube, mas também eu tenho a Universidade Unimacro com vídeos exclusivos para membros, ensinando aqui, desmistificando as coisas que eu falo para aqueles que não entendem de cara, porque o nosso sistema monetário é bem mais complicado do que você assiste na televisão. Agora, se você quiser transformar isso, às vezes ter ideias, né, do que fazer com os seus próprios investimentos, você pode acompanhar também o portfólio Omnimacro, onde eu uso esses princípios, indicadores macroeconômicos voltados para o longo prazo, e publico os resultados periodicamente, né? Aqui nós estamos com um pouco mais de 16% no ano. Nós começamos esse portfólio a publicar depois do dia 4 de abril. E aí você pode ir seguindo. Agora, os membros podem ver exatamente a alocação dos investimentos para você poder acompanhar também a mudança dos cenários macros, do cenário macro, e aí você também poder tomar sua própria decisão. Todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, vamos agora falar aqui, voltar para nossa curva de juros, porque o Fed, aqui você vê claramente o que eu sempre quis passar em relação a quando começa os cortes de fato, né? Quando todo mundo está esperando aquele tipo de corte, para você entender a mecânica, né? O que mudou na curva. Eu escolhi especificamente um mês atrás para você ter uma ideia. Deixa eu colocar só a tela cheia para você poder ver melhor. Pronto. Então aqui você vê claramente que essa curva vermelha, né, ela é do dia 25 de agosto. Agora, dá uma olhada no que acontece na mudança depois dos cortes da taxa de juros. Olha que interessante. Então você percebe que os juros de longo prazo, vamos começar aqui da direita para a esquerda. Os juros de longo prazo, né, que era aquela bomba atômica que todo mundo vinha falando
aqui nos Estados Unidos, etc. Ninguém quer mais a dívida pública, principalmente a de 30 anos, os juros caíram, né? Então essa curva ela desceu, já que agora nós estamos nessa curva azul, né, que representa o dia de hoje, que eu estou gravando esse podcast. Agora, o mais interessante é dar uma olhada como que você até teve uma certa volatilidade aqui nos de 2 anos, etc, né? Tá cruzando, uns estão maiores, outros menores, porque hoje é um dia de extrema volatilidade, os bonds estão caindo de preço, os juros subiram hoje, mas tudo isso vai se regulando, né? Todos os dias ela sobe e desce. Agora dá uma olhada no que aconteceu na parte da esquerda, bem como eu tinha explicado para os membros. Uma vez você tendo esse corte, esse magnetismo também começa a seguir. Então fica ali nos de 1 mês, 3 meses e 6 meses. Né? Então, essa diferença aqui mostra que foi a influência do corte do Fed. Agora, tá vendo essas setinhas vermelhas aqui? Peraí, eu estava mostrando agora. Pronto, olha só, essas setinhas que aparecem mostrando para baixo, para cima, etc., é o movimento nesse exato momento na pressão da curva de juros. Ela dá uma subida de manhã e agora, nesse exato momento, ela já está voltando. Então, a pressão de cima para baixo significa mais compra de títulos da dívida pública, os juros caindo e o preço deles subindo. Então, isso claramente mostra que o Fed está fazendo o que a curva de juros já falou para ele há bastante tempo e, ao mesmo tempo, a partir do momento que ele resolve cortar, ele finalmente cede, porque os bancos centrais eles não gostam muito de cortar juros, eles preferem subir juros, porque aí você tem aquela gordura, né, para você poder queimar e mostrar que você está querendo fazer algo que vai estimular a economia, mas não funciona dessa forma, não tem absolutamente nada a ver, até porque nós estamos diante de um cenário de regime fiscal, de dominância fiscal. O fiscal do Scott Bessent é muito mais, o tesouro, né, do Scott Bessent, secretário hoje do governo Trump, é muito mais poderoso do que o Fed para fazer algum tipo de mudança nessa curva, e é aqui que entra essa parte que a gente vê acumulando bastante. Então, o que está acontecendo agora na parte do tesouro? Como é que isso afeta a liquidez mundial? Você tem hoje um movimento onde os Estados Unidos, né, o Tesouro americano, já conseguiu praticamente repreencher a lacuna dos seus cofres depois da renegociação do teto da dívida americana. Então você precisava chegar aqui, que é a famosa conta TGA, que a gente chama de Treasury General Account. E essa conta, ela estava aqui bem baixa, porque estava sendo queimada no momento em que o Tesouro precisava tirar daí dessa conta corrente, porque não podia emitir novas dívidas, né, por causa do teto da dívida. Depois que renegociou, falou, beleza, agora vamos emitir novas dívidas. Só que a grande questão é como fazer isso sem atrapalhar o mercado, porque se você tem que emitir muita dívida de uma vez só, isso suga a liquidez dos mercados e faz eles caírem. Só que não foi o que nós vimos aqui, justamente porque o Scott Bessent, ele, assim, macaco velho, digamos assim, do mercado, ele sabe exatamente como funciona a curva de bonds, porque ele estava do outro lado da história. Então, o que ele fez? Ele voltou para essa curva aqui, que o Fed nem dá bola para ele, né? Para ela, e aí vou até tirar aqui, essa é a atual. Então ele falou a seguinte coisa: isso aqui demonstra claramente, esse formato de U demonstra claramente que o Fed está errado, ele vai ter que cortar cada vez mais, tanto que isso aqui é artificialmente seguro pelo Fed, senão essa curva estaria bem mais abaixo, e essa daqui significa temos muita demanda por colateral. Você tá vendo aqui em tempo real, né? O de 2 anos sendo demandado, de 5 anos também, etc. Alguns aqui também estão subindo, tudo isso é volatilidade do dia. Então, você percebe aqui claramente que a demanda é gigantesca, então nós precisamos emitir mais deles, justamente pelo fato dos bancos e instituições poderem usar e alavancar em cima desses títulos. Então, você suga a liquidez, porque os bancos têm que comprar esses bonds, mas os bonds são usados como colateral para gerar crédito, percebe? É essa dobradinha. É por isso que o Tesouro conseguiu chegar quase no objetivo
de 850 bilhões, e nesse exato momento está 807. Na verdade, precisa atualizar, né? Hoje, daqui a algumas horas vai atualizar esse número e talvez já chegue ali nos seus 820, 830, etc. Mas praticamente chegou no final, né? Que era exatamente o prazo, era até o final de setembro, como a gente tinha dito em outros relatórios aqui no Substack. Ele acabou chegando no objetivo sem criar grandes problemas. Só que agora nós estamos vendo uma certa volatilidade no mercado depois que isso foi feito. Então, você tem hoje uma reversão do dólar, que eu quero inclusive acompanhar. Nesse exato momento que eu estou falando, né, os mercados estão em queda, SP500 em queda, até o ouro está em queda, né, que veio numa subida muito, muito forte, o Bitcoin em queda, etc. Um certo mau humor. Claro, vamos ver se isso é uma tendência maior ou se simplesmente uma das coisas que os membros já sabiam disso há bastante tempo, né? Que era esperada, inclusive bem-vindo, até porque o mercado está bastante esticado. Só que do lado da liquidez é aqui que eu quero acompanhar cada vez mais, porque desde o dia 1º de julho, o dólar, né, que está representado aqui pelo DXY, que é o índice do dólar comparando com as principais moedas do mundo, ele veio simplesmente caindo, desabando. E isso daqui é um aumento de liquidez, aumento de crédito ao redor do mundo, principalmente interbancário, né, no sistema do dólar fora dos Estados Unidos, que a gente chama de sistema eurodólar. E aqui você, desde o dia 1º de julho, que ele chegou nessa mínima de 96,6, ele está andando de lado, mas agora deu uma certa reversão. Então é isso que eu quero acompanhar. Lembrando, quanto mais baixo o dólar está, mais líquido, mais liquidez você gera e você consegue fazer todos os mercados subirem. Por isso que Brasil estava subindo, China estava subindo, Europa estava subindo, até SP500 estava subindo. Mas quando você começa a ter uma reversão disso aqui, isso pode vir a criar problemas. Mas, por enquanto, está andando bastante de lado, mas é preciso acompanhar um pouco esses movimentos. Mas é por isso que é tão importante a gente focar nessa curva de juros, porque quando você, afinal de contas, né, por que esse corte de juros acabou não tendo aquele mega efeito positivo? Porque não tem nada a ver com a política monetária. Nós estamos diante de um regime fiscal e, principalmente, o que define a liquidez do mundo é a capacidade das entidades renegociarem as suas dívidas existentes. Justamente o yin e o yang, que eu sempre explico nos outros capítulos. O dólar, com o dólar você consegue comprar bonds e com os bonds você consegue gerar mais dólares. É esse tipo de fluxo que você precisa fazer acontecer. E não é o Fed que vai literalmente definir isso. Ele pode atrapalhar o consumo na economia real, etc. O financiamento pode ficar mais caro, porque a referência ela acaba subindo. Mas a gente percebe que isso não tem nada a ver com o mercado financeiro, infelizmente, né? Então são mercados completamente separados e a gente está aqui principalmente para entender como que a liquidez do mundo ela afeta os seus investimentos. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, né, como sempre, eu vou fazendo vários capítulos desse para a gente poder entender cada vez melhor como que funciona essa liquidez e por que, né, que o Fed ele acaba sendo uma instituição que ela sempre reage e não é a instituição que lidera. E a prova disso foi exatamente o que nós acabamos de ver com esse corte. Então, nesse exato momento, na economia real, você está vendo um mau humor. Então, você tem a compra de colateral e com essa compra você tem um Fed que tenta sustentar uma narrativa de que eu tenho medo do contrário, uma economia superaquecida, inflação vindo, e isso pode até ser verdade, mas baseado na reação do Tesouro em relação ao que vai acontecer a partir de então. E isso que cria uma mega confusão. Mas quando o Fed começa a fazer esses cortes, significa que as notícias, pelo menos no curto prazo, na economia real, não são nada boas. Então, vamos acompanhar os próximos capítulos e vamos ver aí quais são os tipos de reação que vão sendo feitos caso todos esses números de desemprego, etc., e economia vão se confirmando. Então, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.